Vamos ler alguns versículos. Marcos capítulo 2. Desde o versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam, e anunciavam-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estava ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seu coração, dizendo: Por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te e toma o teu leito e vai para a tua casa. Amém? Você pode sentar. É um texto tão conhecido nosso, possivelmente você já ouviu alguém falando deste milagre. A verdade é que a Bíblia diz, comparando com os outros evangelhos que também falam, também relatam esse milagre de Jesus, a Bíblia diz que Jesus vai voltando para Cafarnaum, depois que os gadarenos pedem e rogam para que ele se retirasse dali, Jesus volta para Cafarnaum. E a Bíblia diz que Jesus chegando ali, a notícia logo se espalha de que Jesus estava naquela cidade novamente. E a Bíblia diz que Jesus vai até uma casa e Jesus, como de costume, começa a ensinar. E à medida que Jesus vai ensinando, as pessoas vão sendo transformadas pelo seu ministério. A verdade é que onde Jesus chegava, muita gente se juntava ali para ouvi-lo. E a Bíblia diz que nesse episódio Jesus estava numa casa e diz que era tanta gente que nem mesmo na porta cabia mais pessoas. E diante desse cenário, a Bíblia diz que é introduzido diante de Jesus um homem, introduzido por 4 homens. O Evangelho diz que 4 homens traziam um homem paralítico e colocaram diante de Jesus ali no meio. Eu imagino como isso se deu. Eu gosto de ler e imaginando, a mente fica fértil à medida que a gente vai lendo os textos. E a Bíblia diz que introduziram ali no meio um homem paralítico. Enquanto eu lia este texto, é impossível você se deter com este relato e não pensar na importância que é ter amigos. Porque esse milagre acontece primeiro porque estava no plano de Deus, na onisciência já estava traçado que a história daquele homem seria mudada naquele episódio, mas se dá porque 4 homens, 4 amigos, olharam para aquele paralítico e disseram: nós vamos te levar até Jesus. E é isso que acontece, e eu fiquei imaginando como é importante andar com pessoas que nos aproximam de Jesus. Como é importante ter por perto pessoas que te levam para ambientes de milagre, que te introduzem em ambientes de milagres, porque foi exatamente isso que aconteceu. Amigos leais, pessoas com propósitos estabelecidos, homens cheios de fé, porque Jesus, quando vê aquela situação, a Bíblia diz que Jesus viu a fé daqueles homens, a fé deles. E é tão importante. Enquanto eu estava estudando, lendo um pouco sobre esse texto, o Senhor falava tanto comigo sobre amigos. No mínimo, eu fiquei a meditar que este homem, ele tinha tantas razões para ser um homem amargo, difícil.
Porque ele era paralítico, ele tinha limitações, mas no mínimo ele era uma boa companhia. Porque a Bíblia diz que aqueles amigos do paralítico, aleluia, diz que eles colocaram no coração o propósito de levar o paralítico até Jesus. E perceba que o texto deixa claro que não era uma tarefa fácil. Porque onde Jesus estava, muita gente se aglomerava, todo mundo queria ouvir Jesus, porque Jesus falava com autoridade, Jesus falava diferente, quem se aproximava de Jesus não saía da mesma maneira, sempre tinha algo diferente. O ensino de Jesus, aquilo que Jesus falava, transformava. A palavra de Deus, ela é viva, quando ela vem, ela confronta, ela transforma, ela muda o pensamento, a mente, ela é transformada pela palavra. Então tanta gente queria estar perto de Jesus, e aqueles homens viram a limitação do seu amigo e disse: não, mas nós vamos te levar até Jesus, porque a gente não quer que você continue assim. E aí eu fiquei pensando como é importante ter amigos leais. A gente vive assim um tempo que parece que as pessoas têm um pouquinho de amizade, como se fosse um network, aquela ligação como que eu sou teu amigo, mas para ver se tem algum benefício em troca. Mas o reino não é sobre network, é sobre alianças eternas que foram conquistadas no Calvário. A gente é amigo, a gente ama sem qualquer interesse. Aleluia! Porque o que aquele paralítico tinha para oferecer? Mas ele tinha 4 amigos leais. É bom ter amigo. É bom ter amigo. É bom ter alguém por perto. E eu falo para pessoas aqui nessa tarde que, quem sabe, estão traumatizadas, fecharam o coração porque se feriram. Porque relacionamentos, pessoas ferem. Escute isso nesta tarde em nome de Jesus. Pessoas ferem, mas pessoas também curam. Pessoas são instrumentos de Deus para nos curar. Porque um dia uma mulher chamada Noemi passou por um momento tão difícil e pensou: eu não vou mais me chamar Noemi, eu vou me chamar agora Mara, porque eu estou amargurada. O Senhor depositou amargura sobre mim, mas do lado dela tinha uma Ruth. Deus sempre levanta alguém que diz para nós: não, eu não vou te abandonar. A Bíblia diz que Noemi disse: voltem, porque eu não tenho nada para oferecer. Eita Deus, eu não tenho nada para oferecer, eu estou amarga. Mas Ruth sabia que Noemi não era amarga. O nome de Noemi era agradável, agraciada. Eu fico imaginando que Ruth pensou: não, você não é amarga. O momento vai passar, eu vou ficar aqui contigo, porque foi isso que Ruth fez. Ruth não se afastou de Noemi. Ruth foi com ela e disse: não insista, porque eu não vou te deixar. Isso são amigos leais. Talvez você fechou o coração pensando: eu vou me isolar. Eu não quero mais saber de relacionamentos, por traumas, por dificuldades. Mas Deus está falando contigo nesta tarde. Abre o teu coração, porque Deus quer levantar amigos leais para curar isso, essa ferida que está no teu coração de relacionamentos traumáticos. Deus ainda tem cura para isso. Deus nos fez para andar em comunhão. Ele conquistou isso no Calvário para nós. E a Bíblia diz que aquele homem é introduzido neste ambiente por conta daqueles homens, daqueles amigos que acreditaram: nós vamos te levar até Jesus. E não foi fácil. Porque a Bíblia deixa muito claro que quando eles chegam ali naquele ambiente, estava lotado. Não tinha lugar para entrar pela porta. Mas eles não desistiram. Eles disseram: não, nós vamos fazer um pouco mais de esforço. Nós vamos te levar pelo telhado, nós vamos te descer, mas você não vai sair sem o seu milagre. É muito bom andar com alguém que diz: eu não largo a tua mão, eu
oro por você, eu jejuo por você. Eu me alegro quando você está sendo usado por Deus. Eu me alegro quando Deus está trabalhando na tua vida, porque o Deus que faz em você, faz em mim também. Isso é amigo. Isso é o amigo leal. E eu oro para que Deus levante amigos leais na sua vida. E que sejamos amigos leais. Aleluia. A Bíblia diz que eles introduzem por fim aquele homem diante de Jesus. E quando aquele homem vai descendo, enquanto eu fui imaginando como era para aquele paralítico. Porque ele vai saindo da sua zona de conforto. Porque ele estava deitado, sempre numa cama, paradinho. E agora os amigos pegam ele e saem carregando aquele homem até Jesus. E quando eles introduzem aquele homem na presença de Jesus, naquele momento, a Bíblia diz que Jesus rompe o silêncio. Eu imagino todos olhando. E Jesus rompe o silêncio e diz àquele homem: filho, tem bom ânimo, perdoado te são os teus pecados. Eu imagino como estava a mente daquele homem. Eu imagino o medo no seu coração. Mas eu amo tanto o Senhor, porque Jesus sempre tem a palavra certeira para nos dar nos momentos em que o temor vem sobre nós. Porque eu imagino que aquele homem estava com medo, porque Jesus disse: filho, tem bom ânimo. Em outras palavras, o original diz: tenha coragem. E eu quero dizer para você nesta tarde que me ouve, que mudar é necessário coragem. A gente precisa ter coragem para viver o novo. Eu imagino quando os amigos disseram: olha, não tem como entrar pela porta. A gente vai te descer pelo telhado. Imagina aquele homem com dificuldades. Ele teve que confiar nos amigos. Ele teve que sair da zona de conforto dele. Ele poderia ter dito aos seus amigos: não, se não há lugar para a gente entrar, vamos voltar. Vocês já me ajudaram até aqui. Ele poderia ter dito isso. Eu já estou agradecido pelo que vocês fizeram por mim. Eu não vou ter condição de descer pelo telhado. Mas o esforço é necessário para quem quer viver o novo. Às vezes a gente quer ser transformado e não quer sair da zona de conforto. Quer estar no domínio, no controle. Mas entrega o controle na mão do teu amigo Espírito Santo nesta tarde. Porque Ele quer transformar. Tem algo novo de Deus e aí você quer viver sempre naquele mesmo. Mas Deus está dizendo: dê um passo de coragem. Aleluia. E coragem não é ausência de medo. É com medo mesmo que você vai. É confiando, porque fé é a gente pisar mesmo quando não vê o chão. É confiar que Deus está no comando. Se Ele está te convidando para algo novo, dá um passo de fé. Aleluia. A Bíblia diz que aqueles homens introduzem Jesus. E Jesus diz a ele: filho, tem coragem, os teus pecados te são perdoados. Em outras palavras, Jesus estava dizendo para aquele homem: tenha coragem, porque um novo tempo chegou para você a partir de hoje. A comunhão foi devolvida porque os teus pecados te foram perdoados. E há um tempo novo que está sendo desatado para você hoje, nesta tarde. Recebe esta palavra em nome de Jesus. Aquele homem tinha limitações, estava paralisado, mas ali estava chegando a mudança para ele. Por isso Jesus estava dizendo: tenha coragem. Aleluia. Mas escuta, sempre que Jesus está fazendo algo novo na vida de alguém que estava paralisado, detido em alguma área da sua vida, sempre vai ter alguém incomodado, sem entender o trabalhar de Jesus. Porque foi isso que aconteceu. A Bíblia disse que os escribas começaram a colocar em xeque o que Jesus estava fazendo. É verdade que estavam duvidando ali da divindade, mas não é diferente nos nossos dias. Sempre que Jesus começa a tirar a gente de um lugar, para levar a gente para onde Ele quer, para atingir o propósito, para cumprir promessa, sempre vai ter alguém incomodado, dizendo: como é isso? Por quê? Como assim? Mas deixa, porque isso é responsabilidade de Deus. Isso é com Deus.
quem faz isso. Está em nós apenas continuar crendo que o milagre vai acontecer. A Bíblia diz então que Jesus dá ordem, ele dá 3 comandos àquele homem. E eu fiquei parada nisso aqui enquanto eu estava lendo, porque Jesus diz àquele homem: levanta-te, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. O desejo de Deus é sempre nos ver de pé. E eu fui ler o que significa levantar, e ali entre os significados era produzir. E aí aquela palavra ficou no meu coração, porque até então aquele homem esteve parado por muito tempo. E agora que Jesus chega na vida dele, que ele estava estagnado, sem fazer nada, Jesus disse: vamos. É hora de levantar para produzir. E eu quero dizer para você nesta tarde que me escuta, que está parado. Tem áreas na tua vida que está parada, mas Jesus está chegando hoje dizendo: levanta, vamos, porque eu te fiz para produzir. Eu quero que você produza algo para o reino. Às vezes a gente está estagnado, parado, as adversidades vêm, os traumas vêm, querem nos fazer parar. O inimigo sopra tantas vozes que vêm do inferno para nos deter. Mas esta tarde, no nome de Jesus, recebe esta palavra. Jesus está te convidando a levantar para produzir algo para o reino. Aleluia! O desejo de Deus é te ver de pé. Aleluia! É hora de se levantar. E Jesus ainda diz para aquele homem: pegue a sua cama. Jesus estava dizendo para ele: ande de cabeça erguida, testemunhando o seu milagre, porque aquela cama simbolizava o seu testemunho. Aquele homem não precisava mais daquela cama, mas Jesus disse: você vai pegar a sua cama e vai caminhar. Porque isso é o seu testemunho, essa cama, as suas marcas, as suas cicatrizes, aquilo que fizeram com você, as dores que você passou, elas te dão autoridade, elas te dão credibilidade, autoridade no reino para dizer: isso aqui foi o que me fizeram, isso aqui, o que eu sou hoje, é o que Jesus fez por mim. A sua cama não pode te impedir, as suas dores não podem te impedir de testemunhar o que o Senhor fez por você. Jesus disse: pegue a sua cama, vá com autoridade e ousadia dizer o que eu fiz na sua vida. Não permita que nada te paralise. Sabe que tem pessoas que me escutam hoje e dizem: ai, irmã Kessia, mas você não sabe as dores que eu carrego, as marcas que eu tenho. Não, você não é a sua dor. A sua dor não é a sua identidade. Noemi, por um momento, pensou que a sua dor era a sua identidade. Não. O Senhor, quando olhou para aquele homem, disse: filho, você é filho amado. Você é filha amada de Deus. Tenha coragem nesta tarde para se levantar e cumprir o propósito que Deus já determinou para você. Jesus disse: eu estou te dando uma ordem. Se levante, pegue a sua cama. E o Senhor disse mais para ele: vá para a sua casa, porque a obra que eu quero começar vai ser na sua casa, vai ser lá no seu lar. A obra vai começar dentro da sua casa. E enquanto eu lia isso, eu fiquei meditando e o Espírito Santo falou comigo: às vezes a gente se preocupa muito que os de fora percebam. Mas hoje, nesta tarde, o Senhor está dizendo: é na tua casa, são os teus que vão experimentar os frutos da mudança que eu estou fazendo hoje. É Deus que está dizendo: os teus vão experimentar primeiro. Eles é que vão dizer a mudança que Deus está fazendo. Tem crentes paralisados, mas no nome de Jesus, nesta tarde, te levanta, te levanta. Ainda o significado de levantar-se é pessoas que estão adormecidas, estão dormindo espiritualmente. Eu não sei qual a área na tua vida que precisa de movimento. E quando eu estudava, o Senhor dizia: esta tarde é uma
Aleluia. Esta tarde é uma tarde que Deus está dizendo para você, áreas na sua vida que precisam de um movimento. Deus está dizendo, eu vou fazer movimentar áreas infrutíferas. Deus vai fazer frutificar. Recebe esta palavra nesta tarde, porque esta tarde é tarde de movimento. O céu entra em movimento e o que estava paralisado, Deus dá vida. Eita Deus! Aleluia! Aleluia! Eu não sei qual a área na tua vida que está paralisada. Mas Deus te diz aqui nesta tarde, você que me ouve, Deus vai trazer movimento. Aleluia! Relacionamentos serão restaurados. Que me nivea sóbria. E Deus vai levantar amigos para te ajudar. Mas escute, os amigos entram nessa história no começo, te levando, te empurrando. Mas quem carregou a cama foi o paralítico. Aleluia! É até aqui. O Espírito Santo nesta tarde, que é o teu amigo fiel, está dizendo, te levanta. Eu te introduzo no ambiente de milagre, porque a tua casa, aí onde tu estás, é um ambiente de milagres nesta tarde. E Jesus que está conosco, falando aqui, e chega aí e diz a você, levanta. Levanta para produzir, porque eu te chamei para produzir para o reino. Aleluia. Carrega a tua cama. Porque Deus vai levantar amigos leais para estar ao teu lado. Caminha. Porque à medida que tu caminha, o meu nome vai sendo glorificado. Porque foi isso que aconteceu. À medida que aquele homem ia caminhando com a sua cama, os outros glorificavam e diziam, nós vemos prodígios. Era só o Senhor que podia mesmo fazer. Vai ser assim a tua história. Alguém vai olhar e vai dizer, era só o Senhor. Porque era tão caladinho, mas Deus vai te dar autoridade. Deus vai fazer movimentar o que está parado. Aleluia. E a Bíblia diz que aquele homem volta para casa glorificando. Eu não sei qual era a conversa daquele homem que estava paralisado. Mas agora ele voltou para casa glorificando. Na boca dele saía coisas diferentes. Talvez aquele homem estava sempre se reclamando de dor, de tristeza. Mas agora era diferente. Até o cântico de alguém vai mudar. Porque Deus só faz a obra completa. Recebe esta palavra nesta tarde. Porque Deus está dizendo aqui, vai mudar tudo. Eita Deus! Deus vai entrar em tudo, em todas as áreas, porque Ele perdoa, Ele cura, Ele levanta, Ele faz produzir o que estava infrutífero, começa a produzir, Ele faz a obra completa. Recebe esta palavra nesta tarde. Talvez você que me escuta ainda não serve ao Senhor, está dizendo, eu estou parada sem força. Mas recebe força nesta tarde para vir ao encontro de Jesus. Porque Jesus disse àquele homem, levanta-te, porque eu quero fazer algo novo na tua vida. Deus quer transformar a tua vida. Aceita Jesus nesta tarde e deixa que o resto Ele vai fazer, Ele vai completar. Tu serás um ramo frutífero. Deus vai te tirar desta paralisia espiritual. Vai te devolver comunhão e vai glorificar o nome dEle através da tua vida. Que Deus em Cristo te abençoe. Aleluia.